O mercado financeiro definitivamente não está sob nosso controle. Qual o poder que eu ou você temos para causar algum impacto no mercado? É a mesma coisa que eu pular aqui e achar que desviei a órbita da Terra, ou seja, nenhum. Mas o fato de muita coisa não estar ao nosso controle não nos impede de controlarmos aquilo que está. Como operar, quando operar e quanto operar. Isso é o que define um modelo operacional e, naturalmente, o risco ao qual estaremos expostos. Vamos falar neste vídeo sobre a segunda parte, o risco, ou melhor, o planejamento de risco do seu trading. Mas vamos tentar fugir do lugar comum de conteúdos que a gente encontra aqui no YouTube. Eu vou disponibilizar uma ferramenta que eu construí, um painel online desenvolvido em Python, para que você possa tomar melhores decisões a respeito do risco e planejar melhor como operar as suas avaliações de mesas proprietárias. Então me acompanhe logo após a vinheta. Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começarmos, eu queria falar sobre o curso Desenvolvimento de Trading Bots para NinjaTrader no Code. Esse é um curso que criamos de maneira pioneira, eu não tenho conhecimento de outra experiência ou oferta de um curso semelhante no Brasil ou lá fora, para que você consiga criar as suas próprias estratégias, programar os seus Trading Bots sem escrever nenhuma linha de código em linguagem de programação. Você vai fazer tudo pela interface nativa da NinjaTrader, utilizando as funcionalidades gratuitas e disponíveis na plataforma. Neste curso eu vou te orientar e ensinar a como desenvolver os seus próprios Trading Bots, a como validá-los, a como realizar backtesting e otimização. E além de criar Trading Bots, você será capaz de criar ferramentas como regras de coloração, alarmes e screens. Eu recomendo fortemente este curso para você que está querendo se desenvolver no mercado financeiro, em especial na automatização de estratégias. O link para mais informações do curso vai aparecer aqui na tela e vai estar na descrição do vídeo. Ok, recado dado, vamos seguir então. Como eu falei na introdução, eu disponibilizei um painel online que eu desenvolvi em Python para te ajudar a entender melhor as consequências de determinadas decisões relacionadas ao risco em que você se submete. Este painel não é um trabalho que chegou ao fim, é um trabalho que vai estar em desenvolvimento durante muito tempo. E o objetivo é que ele seja um repositório vivo sobre planejamento e gestão de risco com foco em mesas proprietárias. Para acessar o painel, basta acessar o link que está aqui no vídeo, www.neotraderbot.com/planejador de risco, ou acessar a área relacionada a mesas proprietárias no site da NeoTraderBot. Então, falando um pouco mais sobre o painel, esta primeira versão que eu vou apresentar hoje vai te ajudar a entender sobre duas métricas muito importantes no desempenho de qualquer modelo operacional, seja ele executado manualmente ou de maneira automatizada, que é a taxa de acerto e a relação retorno-risco. Vamos falar também sobre o impacto do custo de transação na lucratividade do seu modelo e iremos verificar a influência destes fatores na evolução do capital na sua avaliação de mesa proprietária. Então, bora lá! Então vamos lá, pessoal. Para acessar o painel, você pode vir aqui na página principal da NeoTraderBot e clicar aqui em Planeje melhor o seu risco nas avaliações de mesas proprietárias. Você será redirecionado para nossa aplicação que está online, hospedada aqui no Streamlit. Então nós temos esta página onde eu vou explicar o que tem neste momento aqui no painel. Nós temos a página principal, nós temos um planejador de trading, que eu vou explicar aqui em detalhes. Nós temos aqui um item de mesas proprietárias, onde eu coloco informação sobre regras de gestão de risco e mesas que você pode operar no mercado de contrato futuro americano. Nós temos aqui um texto sobre a NeoTraderBot, para quem tiver chegado a este painel por outros meios, que não seja o canal, explicando aqui sobre os avanços recentes da comunidade e também sobre o curso de desenvolvimento de Trading Bots no Code para NinjaTrader. Então vamos focar aqui neste item, planejador de trading. Qual que é o objetivo desta tela planejador de trading? É que você tenha a exata noção do risco da sua avaliação.
Então, aqui nós temos duas etapas. Um passo 1, onde nós vamos verificar a rentabilidade de um determinado modelo operacional ou trading bot, e um passo 2, onde nós vamos ter uma ideia melhor sobre como dimensionar o risco, a exposição que você vai se submeter com aquele modelo operacional. Então, no passo 1, para a gente poder verificar a rentabilidade de uma estratégia, nós vamos utilizar este gráfico aqui, onde nós temos no eixo X a taxa de acerto da estratégia, ou seja, o percentual de operações que tem lucro. E aí eu recomendo você a não utilizar as operações que tiveram resultado zerado como operações bem-sucedidas, inflando assim a taxa de acerto. Seja mais conservador, mais prudente e não considere elas. Aqui no eixo Y nós temos a relação retorno e risco, ou seja, a divisão da média de lucro das operações vencedoras pela média de prejuízo das operações perdedoras. Neste caso, nesta métrica, considere as operações que ficaram zeradas na média das operações que tiveram lucro, porque isso vai reduzir este valor e você vai ter uma medida mais confiável do que é a relação retorno e risco. Este pontinho preto que está aqui no gráfico, ele é justamente esta configuração aqui à esquerda dos parâmetros. Nós temos uma taxa de acerto de 50%, uma relação de retorno-risco de 3, ou seja, o meu lucro é sempre 3 vezes maior do que as operações que têm prejuízo. Em média, né? Esses aqui são valores médios. E por fim nós temos a proporção do custo de transação. Então esse aqui sempre vai ter um valor. Se você opera muito alavancado, você tem alvos curtos, stop curtos, mas tem uma posição muito grande, este percentual aqui ele tenderá a ser maior, talvez aí na casa de 25%. Se você parar para calcular um dia historicamente na sua mesa proprietária, se você opera desse jeito, você vai ver que talvez você chegar aí a um valor de 20%, 25%. Se a gente colocasse aqui custo de transação em 0, nós teríamos aqui uma única curva no gráfico. Então nós temos aqui uma curva que separa o gráfico em duas áreas. A área branca é o espaço onde a combinação das métricas de taxa de acerto e retorno e risco oferecem uma estratégia com lucro a médio e longo prazo. A área vermelha já é uma combinação de taxa de acerto e retorno e risco, no qual a estratégia não tem lucro a médio e longo prazo. Por exemplo, 50% de acerto. Se você tiver uma relação de retorno 1, significa que você ganha o mesmo tanto que você perde, você vai ficar, teoricamente, ao longo do tempo, estagnado. A sua conta não vai nem crescer, nem diminuir, supondo que você não tenha custos de transação. Agora vamos supor que a gente tenha aqui um custo de transação de 20,1%. Então olha só a diferença. Para minha estratégia ficar no 0 a 0 a médio e longo prazo, eu não posso mais ter uma relação mínima retorno e risco de 1. Eu tenho que ter uma relação mínima de retorno e risco de 1,5. Então, para você ver a importância de considerar o custo de transação para análise de rentabilidade da sua estratégia, do seu modelo a médio e longo prazo. Aqui a bolinha preta, né, considera que eu acertei 50% com uma relação de 3. Se eu acertar, por exemplo, 65%, mas tiver uma relação de retorno e risco de 1,6, eu estaria aqui nesta região do gráfico. Observe que nesta região do gráfico eu ainda tenho aqui uma margem, né? Eu poderia ter uma relação retorno e risco menor e ainda ficar com uma estratégia positiva, eu poderia acertar menos e ainda ficar com uma estratégia positiva. Então, neste ponto aqui, para eu ficar negativo, acertando menos na estratégia, eu teria que chegar a um nível aqui de uma taxa de acerto de 48%. Então, uma estratégia que me fornece uma relação de retorno e risco de 1,6 com um custo de transação aí de 20% do resultado da operação, ela ainda é rentável até 48% de taxa de acerto. Então, com este gráfico aqui, você vai conseguir analisar esse tipo de informação. Só para você ter uma ideia, às vezes a gente vê na internet pessoas disseminando estratégias com 81% de taxa de acerto. Só que tem uma relação de retorno e risco baixa. Vamos supor aqui até menor do que 1, né? Vamos supor aqui 0,9 ou 0,8. E a justificativa é a seguinte: como você acerta muito, você coloca alvos muito curtos, coloca stop longos, né? Então você tem uma relação retorno e risco menor do que 1. Você fica nesta região aqui no gráfico. Então, se houver algum momento em que a sua estratégia começa a não ter um bom desempenho, bastaria que a sua taxa de acerto caia para 69% para a sua estratégia deixar de ser lucrativa.
Então, o que é o ideal, assim, pensando em termos de risco? Você tem uma estratégia que esteja aqui, mais ou menos, no meio do gráfico, né? Você traça aqui uma linha reta aqui do zero com 45 graus. Esta região aqui é mais interessante. Você acertar entre 50% e 60%, com uma relação aqui de retorno e risco acima de 2. Então, quanto maior, melhor, né? Mas acima de 2 você já tem aqui uma margem. Então, você pode ter variações na taxa de acerto ao longo do tempo da sua estratégia, ou variações no retorno e risco, e ainda continuar a ter uma estratégia que é lucrativa a médio e longo prazo. Então, o ideal, quando você estiver desenvolvendo seu modelo, ou encontrando, testando, fazendo backtest de trading bots para colocar para operar, é achar configurações que estejam nesta região aqui. Então, este painel vai te ajudar a fazer essa verificação de rentabilidade. Você pode também, aqui neste painel, clicar aqui, expandir esta área e fazer o upload de um arquivo que tenha duas colunas. A primeira coluna com o resultado bruto das operações e a segunda coluna com o resultado líquido. E aí, com base nestas informações, este painel vai calcular para você a taxa de acerto, a relação retorno-risco, a proporção de custo de transação e vai colocar este ponto preto aqui no local baseado nessas métricas calculadas em cima do seu histórico. E aí você vai poder analisar aí melhor o impacto aí de pequenas variações nestas métricas na lucratividade da sua estratégia. Ok, então vamos para o passo 2. Vamos supor que a minha estratégia é essa mesma aqui. Ó. Eu tenho 81% taxa de acerto, minha relação retorno e risco é 0,8 e minha proporção de custo de transação é 20%. Eu estou neste ponto aqui do gráfico. Agora nós vamos pensar quanto que eu devo alocar para cada operação. É o passo 2, dimensionador de exposição. E aqui nesta etapa nós temos uma simulação de Monte Carlo. Então aqui nós temos algumas variáveis que você pode configurar. A primeira delas é o capital inicial. Vamos supor que a sua avaliação seja de 50 mil dólares. Você vai colocar aqui 50 mil. Vamos supor que o capital mínimo desta conta seja 47.500. Assim, você tem um capital de risco de 50 menos 47.500, que vai dar aí 2.500 dólares de risco. Se você perder mais de 2.500 dólares, quebrou a conta. E isso sem considerar o Trading Drawdown, né? Que é um outro assunto, é uma outra etapa que nós vamos analisar em breve. Aqui nós temos também o objetivo da conta. Eu tenho que chegar a um capital de 53 mil dólares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1.000 simulações, está até escrito errado aqui, depois tem que ajustar. 1.000 simulações de 50 operações por simulação. E aí eu tenho uma escolha a fazer. Eu posso pegar para cada operação e colocar um risco fixo, ou seja, eu aceito perder, tomar um stop de 100 dólares por operação. Então, 2.500 dividido por 100 dólares, eu teria 25 operações possíveis em sequência se eu perdesse em todas elas antes de quebrar a conta. É uma forma de você pensar. Então, você pode alocar o risco de maneira fixa, 100 dólares. Ou você pode alocar o risco de maneira percentual. Então, eu posso considerar, por exemplo, que eu vou arriscar 10% do capital de risco. Então, 2.500, 10% seria 250 dólares. A primeira operação, então, eu arriscaria 250 dólares. Se eu acertar a operação, eu vou ter agora 2.750 dólares de risco. 10% disso seria 275. Então, observe que quando o capital cresce, eu consigo alocar mais na operação. Então, eu aceito mais risco na operação. Quando o capital diminui, eu vou ter um risco menor nas operações. São duas formas de alocar o risco. E os gráficos aqui embaixo vão mostrar exatamente essas duas formas. Eu tenho em verde a alocação de risco financeiro de maneira fixa e tenho em cinza a alocação de risco percentual sobre o capital. No primeiro gráfico, eu tenho qual que é a distribuição do saldo final da conta. Então, simulando 1.000 vezes 50 operações em cada uma, onde eu vou alocar de maneira fixa um risco de 178 dólares, ou de maneira percentual 7,2% do capital, eu vou ter este resultado aqui. Então, observe que a variabilidade da alocação percentual ela é muito maior do que a variabilidade da alocação de risco fixa. Para a aprovação de uma conta de mesa proprietária, vale a pena você criar uma variabilidade muito grande? Talvez não. Talvez seja melhor você ter uma alocação de risco fixa e ter uma probabilidade maior de ter um resultado final
em uma determinada região de saldo final da conta, para que você tenha menos risco na aprovação desta conta. Então veja aqui, por exemplo, se a gente pegar mais ou menos o ponto médio aqui das barras verdes, seria aqui. Então depois de 50 operações, o saldo final médio seria ali de 52,75 mil dólares. Ainda abaixo do alvo aqui, né, do objetivo da conta, da avaliação. Enquanto que na alocação percentual, após 50 operações, talvez você tenha aqui um valor médio, ou na mediana aqui, em torno de 54 mil dólares. Então, qual que seria mais interessante utilizar? Você ainda pode se basear, então, na distribuição acumulada. O que eu vou fazer aqui? Nas barras cinzas, eu vou verificar aqui, após a linha azul, que é o alvo aqui da avaliação, que eu tenho a probabilidade de 63% de ter um saldo na conta maior do que o objetivo da avaliação. Enquanto que na alocação de risco fixo, nós temos aqui uma probabilidade de 38,3%. Certamente uma probabilidade menor. Você pode pensar que a alocação fixa e percentual como se fosse um juros simples e composto. O juros simples ele vai crescer de maneira linear. O juro composto ele vai ter um crescimento exponencial. Então, se você tem uma estratégia que a médio prazo ela é lucrativa, você vai ter um crescimento exponencial. E por que ninguém está bilionário utilizando alocação percentual, tendo uma estratégia lucrativa? Porque as estratégias não são lucrativas 100% do tempo. E quanto mais você aloca percentualmente o capital, pode ser que em um momento a estratégia deixe de ser lucrativa e você esteja alocando em cada operação um valor muito alto e perca dinheiro. Então não é sustentável a longo prazo você utilizar esta alocação percentual. Porque vai chegar um momento que a estratégia não vai funcionar bem, ou o seu modelo operacional que você faz manualmente também não vai funcionar bem, e quando você perder, você vai perder muito mais do que você ganhou nos meses anteriores, nos dias anteriores, nas operações anteriores. Então você tem que estar ciente deste risco, que se reflete naturalmente na variabilidade aqui dos resultados, né? No maior desvio padrão da distribuição. Aqui na simulação nós podemos mudar a fração de Kelly, o risco por operação. Então nós podemos colocar aqui, por exemplo, uma outra fração de Kelly, né? Estava aqui em 178. Vamos supor que eu queira colocar 1/3 do critério de Kelly, o que daria um risco financeiro de 477 dólares por operação, ou, percentualmente, 19,1. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, observe que eu vou ter um resultado completamente diferente. Em 50 operações, utilizando uma estratégia que tenha exatamente estas métricas aqui, eu poderia me considerar uma pessoa extremamente rica, bem-sucedida, né? Depois de 50 operações, eu tenho uma probabilidade de 26% de ter um capital maior que 100 mil dólares. Gente, se fosse tão fácil ter uma estratégia que acerta 80% com uma relação de 0,8, imagine a quantidade de gente aqui bem-sucedida na bolsa. Você não observa isso, né? Ou seja, isso daqui, essas métricas, elas não se mantêm a longo prazo. Não tem como acertar 80% das vezes durante um longo período de tempo. Essa estratégia ela vai começar a errar, e quando ela começar a errar, você não vai ter essa curva aqui de saldo final do seu capital. Então essa simulação aqui, que é teórica, te mostra que na prática as coisas não funcionam exatamente como é na teoria. Então você tem que estar ciente de que a sua estratégia vai ter flutuações nessas métricas aqui. Então não adianta você achar que vai ter um resultado teórico como este daqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, algo que seja mais factível. Vamos colocar que você tem uma taxa de acerto de, por exemplo, 61% e tem uma relação de retorno de 1,5, por exemplo. Então, nós teríamos aqui uma outra distribuição. Com essa distribuição, deixa eu dar um zoom aqui no gráfico. Aqui seria o alvo da conta, né? Nós temos uma probabilidade de 58% de passar nessa avaliação utilizando uma gestão de risco fixa. E 73% se a gente utilizar uma gestão de risco percentual. E claro, utilizando aqui por risco na operação 290 dólares. Ah, mas 290 é muito, é 10% aqui do capital. Então vamos utilizar aqui menos, vamos utilizar aqui, por exemplo, 2,2%, de maneira mais conservadora. Utilizando 2,2%, você não vai atingir o alvo, o objetivo da sua avaliação em 50 operações. Então ficou evidente aqui que a distribuição do saldo final da conta não vai alcançar o objetivo. Você vai precisar fazer aqui mais operações. Vamos colocar, por exemplo, 200 operações.
Então, com 200 operações e um modelo operacional que tenha, em média, estas métricas de desempenho, nós teremos uma alocação percentual com probabilidade de 80% de ter um saldo acima de 53 mil dólares. E para uma gestão de risco fixa, 48,6%. Agora eu vou falar sobre um ponto muito importante que quando você observa um gráfico como esse, te leva a pensar, a concluir que é sempre melhor utilizar aqui o risco percentual. Pessoal, por que não é melhor utilizar o risco percentual? Por causa de uma coisa chamada Trading Drawdown. Aqui nós estamos vendo a distribuição do saldo final utilizando essas métricas aqui. Mas nós não estamos vendo aqui como que este capital evoluiu dos 50 mil até chegar nos 53 mil. Então pode ser que nesse meio tempo o capital tenha chegado a 52, voltou para 49, foi para 51, voltou para 48 e no final chegou no 53. É este meio do caminho que é importantíssimo, né? E é por isso que as mesas proprietárias utilizam regras de gestão de risco como o Trading Drawdown. Porque senão você chega aqui e começa a alavancar demais nas operações, uma variabilidade muito grande de resultado e, por sorte, em algum momento você vai alcançar um resultado final na sua conta acima de 53 mil. Então não adianta ir por esta vertente. Você precisa fazer o patrimônio da conta crescer de maneira consistente e sem muita oscilação. Então, na minha opinião, se você for operar em mesa proprietária, durante o processo de avaliação, o mais adequado é você realmente utilizar uma gestão de risco financeira fixa. Ou seja, você aloca qual que é o prejuízo máximo, o stop máximo por operação, e você pode aqui pelo painel identificar quantas operações são necessárias para você passar numa avaliação de mesa proprietária, utilizando um modelo operacional que tenha determinada configuração. Em breve eu vou fazer aqui um vídeo e vou colocar aqui também uma nova área neste painel, onde nós vamos fazer a simulação considerando o Trading Drawdown na evolução do patrimônio. Então vai ser uma simulação com ainda mais detalhes do que esta simulação de Monte Carlo. Mas até lá eu recomendo que você acesse aqui o painel e tente aqui fazer algumas simulações, né? Tente colocar aqui um histórico de operações que você tenha feito manualmente ou de algum robô que você tenha rodado e explore aqui as informações que você tem a seu dispor para entender qual que é a quantidade de operações que você precisa para chegar num saldo final próximo do alvo, do objetivo. Simule aqui a diferença entre fazer uma alocação percentual, fixa. Varia aqui um pouco a taxa de acerto para você analisar a sensibilidade deste seu modelo em algum momento em que ele possa errar mais ou possa acertar um pouco mais. Então a simulação serve justamente para isso, para você ganhar insights e entender de maneira mais aprofundada sobre o que você está fazendo. Em breve eu espero estar aqui de volta explicando sobre novas simulações aqui para te ajudar a entender ainda melhor sobre o planejamento de risco e como conduzir durante a etapa de aprovação das suas contas em mesas proprietárias. E aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e também do painel que está sendo disponibilizado. Ele ainda será assunto de outros vídeos futuros aqui do canal. Então entrem lá, façam as suas próprias simulações. Se você tiver dados históricos de operações realizadas manualmente ou por meio de trading bots, insira essas informações lá e observe o impacto, variando algumas métricas, na evolução do seu capital na conta de avaliação da mesa proprietária em que opera. Quanto mais você entender o impacto dessas métricas e das pequenas variações na evolução do capital na sua conta de avaliação, maior vai ser a chance de você escolher um modelo operacional ou um trading bot que se adequa melhor à necessidade daquele momento, que é buscar a aprovação dessa conta de avaliação e obter então uma conta financiada. Eu espero te ver no próximo conteúdo aqui do canal e até!